Boa tarde. Boa tarde para todos meus queridos amados irmãos. Boa tarde para você, homem de Deus, mulher ungida de Deus, né? Grandes guerreiras de Deus. E para você também, homem de Deus, uma boa tarde. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo para o Brasil, para o mundo, né? E para todos que estão na escuta aí, que estão assistindo esse vídeo e ouvindo mais uma mensagem da palavra de Deus. Hoje eu estou um pouco gripado, né? Quando se fala lá no norte, né, no nordeste, lá no Ceará, lá o povo fala assim, até meu pai, né, meu pai fala, quando a gente tá meio assim, gripado, né, o pai fala assim, rapaz, tô meio fanhoso, né, tô meio fanhoso hoje. Que Deus te abençoe, meu pai, minha mãe também, né, seu Juca, dona Edneide, a paz de Cristo pra você, rapaz, amém? Então eu quero trazer uma mensagem aqui da palavra de Deus no livro de Salmo, um Salmo de Davi aqui, né. Eu me amarro muito nas histórias de Davi, sabia? Eu fico muito encantado pelas histórias de Davi. Davi foi um homem muito desprezado, Davi. Davi foi um homem também que foi um escolhido de Deus e um ungido de Deus. Davi teve muitas guerras conquistadas e também Davi errou muito, Davi. Sabe disso? Só que quando a pessoa é um ungido de Deus, um escolhido de Deus, por mais que você caiu, você tem que se levantar. Pedir força a Deus. Assim foi Davi. Davi reconheceu o seu erro. Assim somos nós. Nós temos que se reconhecer, analisar a si próprio, a si mesmo. E confessar, eu sou um pecador. Eu já errei muito. Eu já errei muito, não é isso? Todos nós erram, todos nós. Porque nós somos falhos, não é isso? Nós somos falhos. Então, nós temos que seguir a Deus, pedir que Deus venha nos fortalecer, que Deus venha nos ajudar, que Deus venha andar conosco na nossa caminhada, nos dar força, né? Porque sem Deus, é óbvio que a gente não vai conseguir. Sem Deus, ninguém vai sobreviver. Sabe disso? E assim foi o mesmo Davi. Davi passou por um certo momento da sua vida muito difícil. Muito difícil. E no Salmo 27 diz isso. No Salmo 27. Olha o que diz no Salmo 27 aqui, ó. O Senhor é a minha luz. A minha luz. E a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Foca na palavra luz. Na palavra luz. Se a luz acabar, se a luz faltar, não é isso? Para você ter ideia, toda a humanidade, a raça humana inteira, né? Do pequeno ao grande, todos eles ficarão em treva, quer dizer, nas escuridões. E para você ter uma ideia, não são seus olhos que guiam vocês. Não são os seus olhos que, né, que levam vocês adiante. Não são. Sabia disso? Só para você ter uma ideia, né? Talvez na sua casa já faltou energia algum dia, né? E você ficou desesperado dentro de casa, bate nas coisas, procurando uma vela, procurando uma lamparina, né? Ou então uma lanterna. Para você iluminar ali, procurar alguma coisa, tá? Então, só para você ter uma ideia também, se você quiser fazer uma análise, se você quiser fazer também, tirar as dúvidas, quando chegar mais à noite, né? Quando chegar mais à noite, apaga as luzes dentro de casa, apaga. E anda para você ver dentro de casa. Aí você vai entender que não são os seus olhos que te guiam. Não são. Sabe disso? Só para você ter ideia. Quem foi que fez o sol? O sol, quem fez foi Deus. Não é isso? E o próprio Filho de Deus, ele estava quando o próprio Pai, lá em Gênesis, quando o próprio Pai estava fazendo o sol, a lua, o próprio Cristo estava lá, o Filho de Deus. Só observando, vendo o próprio Pai, né, criando todas as coisas. Então o próprio Pai estava lá fazendo o sol. Então quem criou o sol foi Deus. Só para você ter ideia.
Só para você ter ideia. Sem o Sol, se o Sol desaparecer, o Sol, só para você ter ideia, né? O nosso planeta Terra, ele ficará nas escuridões. Sabia disso? E se não tiver energia, aí pronto, tá completado. Sabia disso? Se não tiver luz. Se a luz acabar do planeta Terra, todas as luzes, todo o planeta Terra ficará em treva. Em treva. Nas escuridões. Sabia disso? Só pra você ver. E quem é o Sol? Me diz, quem é o Sol? O Sol está simbolizando o próprio Cristo. O Sol é o Cristo. Sabia disso? Só pra você ter ideia, lá no paraíso, o Monte Santo de Deus, lá não precisa de luz. Porque o próprio Cristo, ele é a luz. É a luz. Só pra você ter ideia, quando você vê no Evangelho de João, capítulo 1 diz, o próprio Cristo ele é a luz dos homens. A luz. Sabia disso? Então é isso. Se você quer ter outra análise, quer ter uma ideia. Você conhece algum cego? Algum cego de nascença? Algum cego mesmo. Se você perceber, ele não enxerga. Um cego de nascença, ele não enxerga. É isso? Ele não enxerga. Então, se a luz acabar, né? Se a luz apagar, toda a humanidade, todas as pessoas, os homens, toda a humanidade inteira, do pequeno ao grande, todos eles vão ficar igualmente um cego de nascença. Sabia disso? Sem enxergar, sem ver nada. Sabia disso? Aí você vai entender que não é seus olhos que te guiam. Não é. E o próprio Davi, ele estava passando por um certo momento da sua vida muito difícil aqui. Muito difícil. Perseguições por cima de perseguições. As outras pessoas faziam guerra contra Davi. Davi estava passando por um certo momento da sua vida muito difícil. Muito difícil. Às vezes você também está passando por um certo momento da sua vida. Não igualmente Davi, mas diferente. Está se afundando em dívida. Está no fundo do poço. Não é isso? Está no seu limite. Está lá na lama mesmo, no fundo do poço mesmo, na lama. Não é isso? Mas o segredo é confiar em Deus. O segredo é ter fé somente em Deus. Em Deus. E fazer de Deus o seu guia. Fazer de Deus o seu guia. Fazer de Deus o seu caminho. Fazer de Deus o seu escudo, o seu protetor, o seu ponto seguro. Porque foi assim que Davi fez. Olha o que diz aqui. Olha o que diz aí no Salmo 27. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. Quer dizer, o Senhor é o que me guia. O próprio Davi dizendo, o Senhor é o que me guia. O Senhor é o que pega da minha mão, me guia pelo caminho da verdade. Pelo caminho que me conduz a ti. Pelo verdadeiro caminho. O Senhor que me guia, é o que me sustenta. O Senhor é a minha proteção. O Senhor é o meu escudo. Meu ponto seguro. E pra você ter ideia, quando Davi estava passando por um certo momento da sua vida, perseguições por cima de perseguição por cima de perseguição, às vezes dói muito. Dói muito. Sabia disso? A pior dor de Davi, foi ele ver, contemplar e ouvir, né, falar que o seu próprio filho se levantou contra ele. O próprio filho estava desejando matar o seu próprio pai. O seu próprio filho tinha até jurado. Jurado. Porque o próprio filho de Davi, ele jurou que ele não ia sossegar enquanto ele não matasse o próprio pai. Próprio pai. Por quê? Porque o filho queria o trono do seu pai. Absalão. O próprio Absalão queria o trono do seu pai. Queria ficar no lugar do próprio pai. Por isso que ele queria matar o próprio pai. Por isso que ele jurou. Eu não sossego enquanto não matar meu pai. Absalão. Isso foi a pior dor de Davi. Pior dor de Davi. Não é isso? Foi ver o próprio filho. E ouvir o próprio filho falando isso. Isso dói demais. Então,
Quando o próprio Davi falou, o Senhor é o que me guia, é o que me sustenta. O Senhor é o meu ponto seguro, meu caminho. O Senhor pega eu pelo... o Senhor é o que me pega pelos braços, né? Pelos braços. E vai me guiando. O Senhor é o meu escudo, a minha fortaleza, o meu ponto seguro. Olha o que diz mais no verso 2 aqui, ó. Ouve em mim. Não, eu estava lendo aqui no verso 2 de 28, Salmo 28. Perdão. É aqui no verso 22 de Salmo 27. 2 diz assim, ó. Quando os malfeitores, os malfeitores, é porque naquele tempo as pessoas faziam guerra contra Davi. Guerra. Contra Davi. Olha assim, ó. Quando os malfeitores, me sobreveem para me destruir, meus opressores, meus inimigos, eles é quem tropeça e cai. Que cai. Quer dizer, quando a pessoa aprende a confiar em Deus, né? Faz de Deus o seu escudo, o seu ponto seguro, né? Sua salvação. Pode se levantar o inferno inteiro. Pode se levantar os inimigos, adversários. Pode se levantar o país inteiro. Pode se levantar o mundo inteiro, o inferno inteiro. Deus, que é o seu escudo. Deus, que é a sua salvação. Deus, que é o seu livrador. Deus, que é o seu salvador. O Deus, que é o todo-poderoso, que vai na sua frente te protegendo. Ele é que vai derrubar todos os inimigos. Ele é que vai derrubar todos aqueles malfeitores. Ele pode até levantar eles, mas todos eles vão levantar para cair. Porque com Deus não se brinca. Com Deus se aceita Ele como o único Senhor e Salvador da nossa alma e da sua alma. É desse jeito. Olha o verso 3 agora. Ainda que um exército se acampe contra mim, não me terrorizarei. Não me atemorizará o meu coração e estourar contra mim a guerra. Ainda assim terei confiança. Isso é fé demais, rapaz. Isso é uma certeza da sua vitória, sabia? Isso é uma certeza que vai conseguir. Por quê? Que chance é que um só homem tem contra um exército inteiro? Me diz aí. Que chance? Você acha que os amigos vão ficar do lado de Davi agora? Me diz aí. Você acha mesmo que os amigos vão estar ali do lado de Davi? Vai esperar essa guerra? Um exército vir contra ele? Claro que não. Porque quando a gente está num perigo, quando a gente está passando por um certo momento da nossa vida, quando a gente está endividado, quando a gente está passando por um certo momento muito difícil, aí os amigos não querem nem saber de você. Sabe disso? Os amigos são os primeiros que fogem. Os amigos que diziam que te amava, que estava contigo, que você é um dos melhores amigos. Mas quando vem a luta, a adversidade, né? Vem os problemas. Cadê os amigos? Quando você está passando por um certo momento da sua vida, cadê os amigos? Todos eles se somem. Quer saber por quê? Porque para os amigos, você só vale o que você tem. Se você não tem, todos eles te abandonam. É desse jeito. Desse jeito. Amigo de verdade é o nosso Deus. É o Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o nosso amigo de verdade, fiel e verdadeiro. Ele nunca vai te deixar. Ele nunca vai te abandonar. Nunca. Ele é contigo aonde você for. Pode ser o problema que você enfrentar, ele está junto contigo. Esse é o amigo. O nosso Deus. O nosso protetor. O nosso Deus. Então, igualmente diz aqui. Ó. Olha só o que diz.
Ainda, no verso 3, ainda que um exército acampe contra mim, não me terrorizará o meu coração. Só para você entender, Davi, quando se trata de coração, Davi, ele sempre teve um coração bom. Sabe disso? Certo que um dia ele deixou o seu coração se corromper por alguns minutos. Mas depois disso, ele pediu perdão a Deus. Ele assumiu o seu erro e pediu perdão a Deus. E pediu mais assim: não retira de mim o teu espírito, Senhor. Porque ele quis dizer que sem o Espírito Santo, nós não vamos sobreviver. Nós não vamos chegar a lugar algum. Nós não vamos ter vida. Não adianta. Não adianta insistir. Sabe disso? Sem o Espírito Santo, nós somos como se fosse o quê? Um morto-vivo. Um morto-vivo. Um morto-vivo. Tá andando por aí, mas tá morto. Espiritualmente. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Nada. Sabia disso? E Deus fez de Davi o segundo coração de Deus. Segundo, sabia disso? É desse jeito. E continuando. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Terei confiança. Ai, tô meio gripado, rapaz, o negócio tá sério. Agora me diz uma coisa, você. Se os problemas virem, se a sua conta lá no banco tiver no vermelho, não é isso? Os amigos fugir, não é isso? E se você não puder mais contar com ninguém, será que você vai confiar em Deus? Me diz. Ou você só confia em Deus quando você está vendo os problemas? Ou você só procura Deus quando está cheio de problema? Será que você pode procurar Deus quando está no bom? Quando a sua mesa está cheia de fartura? Sua geladeira está cheia, né, de comida? Porque a maioria das pessoas só procura Deus quando está se afundando nos problemas. Não é isso? Quando vai o médico diz: nossa, você está assim, 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 não tem cura. Aí a pessoa vai procurar Deus. É isso? Você só deixa para você procurar Deus quando você está passando por um certo momento da sua vida difícil, é isso? É isso mesmo? Então, Davi, mesmo assim, Davi quando estava na sua fartura, né, ele confiava em Deus. Ele colocava a fé somente em Deus. Porque ele sabe que a sua vitória só vinha de Deus. De Deus. Olha o verso 4. O verso 4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi, o Davi estava cercado de problema, Davi. Mesmo cheio de problema, ele preferiu confiar em Deus, colocar seu coração em Deus, pensar em Deus e falar: eu só quero permanecer na casa do meu Pai por toda a minha vida, até o fim da minha vida. Davi estava querendo dizer que não tem problema, não tem guerra, não tem nada que possa parar ele. Porque mesmo com a diversidade, mesmo os problemas, mesmo com as perseguições, mesmo as pessoas fazendo guerra a ele, tentando tirar a vida dele, Davi falou: eu vou permanecer na tua casa para todo sempre, até o último dia da minha vida. Tá vendo? E você? Será que você é assim? Ou você só procura Deus quando você está na pior? Ou você procura na pior, ou você procura quando está no bom, na pior? Dos dois, né? Porque a gente tem que procurar Deus todos os dias. Não importa quando a gente está cheio de dinheiro, mora num lugar bom,
né, no conforto, se tem uma boa família, tem carro de luxo, não importa. O que importa é que você tem que procurar Deus todos os dias da sua vida. Assim como Davi. Davi, ele preferiu fazer de Deus o seu ponto seguro, a sua fortaleza. Sabe disso? Então confia em Deus, você. Confia em Deus, minha filha. E tudo vai dar certo na sua vida. Confia em Deus, homem de Deus. E você vai ver o mar se abrindo para você. Você vai ver o sobrenatural na sua vida. Creia em Deus, rapaz. Creia. E verás a glória de Deus na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Fica com essa mensagem. Em nome de Jesus. De Jesus. Amém.